Muito bom dia! Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Vamos lá para mais uma análise de mercado. Queria mostrar o semanal para vocês, porque foi muito engraçado, né? A gente vê um pavio tão grande assim. Tá claro que tem muito vendedor batendo aqui. É como se o cara tivesse indo tentar, vamos subir, vamos subir. E o cara de repente vem e vomita o preço. Foi esse o sentimento que eu tive desde quarta, foi quarta-feira, exatamente, quando chegou numa região importantíssima do diário e marcada aqui já para vocês. Se a gente for olhar aqui o diário do Bovespa, eu tinha comentado com vocês essa possibilidade aqui, né, dele tentar fazer um boss nessa região. Ele acabou não fazendo o boss, porque ele abriu bem no meio da região e subiu. O boss não, a manipulação do boss, né? E agora sim, foi a primeira vez que ele fecha abaixo. Vamos ficar muito atento a essa região, porque isso vai determinar se a gente vai abrir o espaço para o diário se tornar 100% vendedor ou não, tá? Então, vamos ficar bem atento aqui. Eu quero ver se ele vai perder essa mínima do diário de sexta-feira ou não. Eu acredito, sinceramente, que ele vai perder. Se a gente for olhar aqui o próprio cenário com todas as minhas regiões marcadas, essa linha verde aqui é a linha do deboss diário. Caso perca ele, né? Caso feche aqui e perca esse candle de sexta-feira, abre o espaço para ele buscar a próxima faixa do diário. Tá só em 162.880. Mas, logicamente, sempre tem uma pedra no caminho. E essa linha aí em fúcsia que eu deixei para vocês, de 172.355, é a linha de boss do semanal. Difícil passar de primeira ali, tá? Difícil passar. O índice futuro já tocou na linha do semanal dele e já perdeu, mas o Ibovespa não. E como quem manda é a mamãe Ibovespa, a gente vai sempre ter a direção principal do movimento pelo próprio Ibovespa, né? Então agora, se a gente for ver as nossas regiões de compras e de vendas, vocês já viram que desde a semana passada eu tô buscando muito mais as vendas do que as compras de fato, né? E de fato foi o que deu as melhores operações. Eu acho que essa semana a gente deve ter fechado aí em mais de 3 mil pontos em operações no máximo. 3.000, 3.500, que eu tava fazendo as contas lá. Vamos olhar. Certamente o movimento desenvolveu muito mais, mas a gente acaba sempre conduzindo. Não dá para capturar todo o movimento, né? Quem dera, quem dera. Se a gente sabe como que seria o futuro, né? Seria mais fácil, mas não dá. Mas enfim, aqui estão já minhas regiões vendedoras e minhas regiões compradoras. Primeira compra que a gente tem aqui embaixo é 176.530, tá 174.400. É uma compra ok, tá? Coloquei até em amarelo, porque eu só tenho uma região dos 5 horas que tá protegendo aqui. Como o diário tá sendo perdido, não tende a ser tão forte assim a região. A região mais forte mesmo tá só aqui, meu amigo, em 172.000 até 168.540. Regiões de venda que a gente tem aqui pelo Ibovespa: 180, 660 até 182.530. Depois, nós temos essa região de 184.350 até 185.710. Depois, 188, 280 até 189, 660. E por último, essa aqui eu vou até avaliar se o preço chegar lá, por acaso. Depois dessa próxima região, a gente vem para cá. 164.400 até 162.800. Eu falo essas regiões porque elas funcionam para a semana inteira, tá, gente? Por mais que a gente não venha aqui todos os dias falar com vocês, coisa que a gente faz na comunidade, na comunidade do WhatsApp, a gente manda todos os dias as atualizações de todos os ativos que a gente opera, região de compra, região de venda e outras análises também, inclusive análise fundamentalista de quem gosta de encarteirar as empresas. Aproveita e entra na comunidade. Mas aqui essas regiões elas funcionam o tempo todo, tá? Então, muita atenção nisso. Eu realmente estou num cenário, considero um cenário mais baixista aí. Se amanhã não, né? Segunda, a gente fizer ponto importante. A gente fizer um candle que fecha assim, acima desse pavio aqui, né? Então, deixa eu alinhar aqui. Em cima do pavio. Não perdeu o pavio, hein? Agora que eu vi. Então a gente vai ter que considerar pelo corpo mesmo. Pelo corpo já basicamente perdeu aqui. Então, se na segunda-feira a gente tiver um candle que fecha acima aqui do corpo desses anteriores, em 179.320, e romper na terça-feira aqui, aí a gente pode estar olhando pela essa manipulação do boss, tá? E aí vai voltar todo o movimento. Mas se perder e não fechar, realmente caminho um pouquinho mais para baixo. Olhando aqui agora o índice futuro, o que nós temos, vamos botar aqui o diário. É o mesmo cenário, não mudou muita coisa não.
Tá. Olhando aqui, então, pelo índice futuro, a gente tem aqui as sinalizações já. Eu deixei sinalizado ainda para vocês terem só referência, mas não interfere mais em nada. Ó, veja que ele já perdeu muito a linha de Boss do diário. E se perder aqui, ele perde a linha de Boss do semanal também, tá? E aí, provável ponto de parada que a gente vai ter para o índice futuro, somente aqui em 170 mil até 167. Gente, lembra uma coisa muito importante, tá? Sempre das 9 às 10, quem manda é o índice futuro. Agora, das 10 em diante, a gente pode olhar tanto o Ibovespa quanto o índice futuro para a gente poder fazer nossas operações. Se por acaso o Ibovespa chegar numa região vendedora e o índice não chegar, eu vou clicar na venda, porque eu vou pelo Ibovespa, que é quem manda. Da mesma forma na ponta compradora, tá? Então isso funciona muito bem, muito bem. E eu vejo poucas pessoas falando isso. Que primeira região compradora que nós temos do índice futuro, tá aqui. A mínima, ela serve muito como captura de liquidez, né, possível manipulação, mas seria interessante se manipular a mínima, pelo menos tocar aqui essa região de 179.100, mais ou menos, até 176.700. Depois abaixo a gente tem essa próxima região aqui de 170.760 até 167.330 e depois 165.850 até 162.315, mais ou menos. Regiões de venda que nós temos, e são muitas. Essa aqui é uma região que eu preciso de atenção, porque eu não tenho muitos tempos gráficos defendendo essa região aqui. Eu tenho 25 minutos apenas e os 5 minutos, tá? Melhor venda realmente para mim é quando ele tem uma maior assimetria. Então, por exemplo, se ele por acaso começasse a subir aqui de forma mitigada, em forma de estrutura, sente aqui, cai, continua subindo, e aqui é a melhor região de venda, na minha opinião, para o dia de segunda-feira. Mas eu vou aceitar essa região dependendo da forma que chegar, até porque se a gente for pelos 5 minutos, a gente tem aqui o RSI acima de 70. Vocês sabem daquela regra, né? Se o movimento cai de forma muito brutal ou sobe de forma muito brutal, perdendo fundos ou topos anteriores, a primeira vez que o RSI dos 5 minutos chega acima de 70 é um possível topo dos 60 minutos. Da mesma forma que aconteceu aqui na sexta-feira, ó. Olha que lindo esse movimento. A gente estava nesse order block aqui, que foi marcado para vocês lá da comunidade, ó, região de 5 minutos, RSI acima de 70. Eu tinha uma POC aqui ainda passando pelo dia. Eu tinha tudo lindo, bonito, maravilhoso. Eu tinha região linha de boss aqui. Então aqui era muito tranquilo, né, fazer a venda. E teve muita gente na comunidade que pegou para dar essa venda aqui. Foi lindo o movimento. Contrapartida do dólar deu umas compras bem bacanas mesmo. Mas enfim, aqui vai estar mais ou menos em 180, 850 região de 5 minutos. Mas eu vou pegar essa região inteira aqui. Um ponto de atenção. Caso ele não tenha muita força no fluxo comprador, é aqui que a gente vai ter que vender. Em 180, 950 até 181 e 500. Passada dessa região, eu vou estar olhando para esse ponto aqui. Eu tenho essa região aqui de 182.033 até 182.650. Lembrando que aqui em cima a gente tem essa possível captura da máxima de sexta-feira, né? Mas eu não curto justamente porque olha o tanto de pavio que ele deixou aqui, ó. Não curto isso aqui, tem muita liquidez. Então é melhor, assim, eu gostaria que ele não desse a manipulação aqui e ele primeiro toca essa região nossa, que é uma linha de 60 minutos minha aqui, em 183.615 até 184.690, depois intermediário 185.490 até 186.400 e depois a gente tem aqui em cima 187.450 até 188.550 mais ou menos. Lá pra cima a gente vai falando, eu não acho que vai chegar, não acho que vai chegar. Aqui pra compra a gente tem 179.090 até 176.700 e depois a gente só vem aqui para 177.760 até 167.360 e depois 165.850 até 162.325. Lembrando que isso aqui, gente, quando eu coloco essas regiões macros aqui, não é pra você sair comprando o toque ali e pronto, tá? É que dentro dessas regiões, se tiver algum dos nossos gatilhos, nós iremos tomar posição. E assim, começa a ficar interessante posições, inclusive para o swing trade, tá? Inclusive para o swing trade. Eu gosto bastante. E aí você pode comprar tanto o próprio contrato futuro, mas eu acho mais alavancado, mas aí você pode ir atrás de opções ou até mesmo BOVA11. Eu gosto bastante desse cenário. E, aproveitando a oportunidade, se o mercado realmente cair, cara, a gente vai pegar aquelas melhores empresas para fazer swing trade nelas e poder encarteirar também aquelas excelentes pagadoras de dividendos que vale mais a pena, né? Sabendo que, eventualmente, essa taxa de juros pode cair. Eu sei que o índice que saiu de inflação dessa semana foi péssimo e, realmente, os juros futuros deram uma explodida aí, mas a gente tem que aproveitar porque, em breve, não tem como
ficar por muito tempo assim. Então, quando virar essa curva, a gente já tem que estar posicionado nas melhores ações. Indo aqui pro Doleta. Doleta em contrapartida do movimento, né? Eu contei para vocês. Não contei, né? Só filmei. E o pessoal da comunidade viu que quando tava tendo a reviravolta todo do DXY, foi quando eu fiz uma compra aqui no dólar. 10 pontos de stop para possível 200 pontos de alvo. Até mandei no grupo da mentoria anual aí, pra você conferir. Foi até engraçado, porque foi quando o DXY tava virando tudo. Por isso que eu falo pra vocês a importância do DXY. Eu até gravei aí o vídeo de criptos que saiu aí no sábado pela manhã. Veja tudo que a gente comentou sobre DXY e qual a correlação principal sobre todos os outros ativos do mundo, tá bom? Então aqui o dólar, ele realmente deu uma explodida pra cima e a gente tem regiões compradoras agora muito mais fortes do que as regiões vendedoras que estão só lá pra cima. Primeira região compradora que a gente tem aqui, 5222 até 5204,50. Depois 5262 até 5237,50. Depois a gente tem aqui 5317 até 5290. Isso aqui eu marquei a máxima de sexta, máxima de todo o movimento, que foi esse aqui. Pelo diário fica mais fácil, né, vocês verem, porque são regiões que têm muita liquidez presa. Não me interessa tanto vender, eu gostaria que não acontecesse essa manipulação, porque a região vendedora para mim válida agora é somente aqui, em 5.400 até 5.424, mais ou menos. Depois a gente tem 5.446,50 até 5.488. Depois 5.539 até 5.594. Então, as regiões que eu tenho aqui mais vendedoras do dólar. Sabendo que, eu vou mostrar o DXY aqui para vocês em seguida, o DXY tá chegando um momento assim crucial de ou é continuidade ou é reversão completa de tudo isso que aconteceu. Vamos até já olhar o cenário lá de fora. Eu ia começar com esse, mas vou começar com DXY. Quando eu fiz a compra do dólar, foi bem aqui, ó, nesse dia. Foi quando eu vendi o euro-dólar, foi quando eu vendi índice também e eu comprei o USD-JPY, porque no Forex eles se comunicam, né? Dólar DXY é a força do dólar perante todas as outras cestas de moedas. Então, se ele ganha força, todos os pares que tem o USD na frente, como o USD-CAD, o USD-JPY e outros por aí, ganham força. Em contrapartida, quem tem o USD depois, como euro, USD, GBP, USD, em grande maioria, NZD, USD, eles perdem força. Então, por isso que a gente vê aí um movimento de correlação inversa perfeita entre euro, dólar e DXY, por exemplo. Foi quando tudo isso aconteceu. Agora a gente chega aqui num cenário, lembra que a gente falou do movimento aqui, né? Eu tava olhando o pessoal de criptos, cara, falou da compra aqui, e o Álvaro Spring aqui, e olha em quanto tempo isso aconteceu. 4% em mais ou menos 244 dias. Foi isso? Não, tá errado. Não foi 244 dias, não. Tá doido? Tá doida? 33 dias. Um mesinho aí, né? Então agora aqui a gente tá chegando numa região que ele tá capturando essa liquidez de todos os topos. Gostaria muito que ele tocasse aqui para dar uma venda, para tentar voltar pelo menos para a primeira região de compra aqui. Nos 60 minutos ele já fez a manipulação. Eu não gostaria que ele fizesse a manipulação daqui. Talvez ele ainda faça até o que a gente chama de spring, né? Fez a manipulação aqui, ainda vem romper, e quando ele romper, veja que ele vai estar com o MACD divergente aqui, mais um ponto positivo para nossa venda, se acontecer. E aí, quando tudo isso acontecer, meus amigos, eu vou estar olhando para compra em euro, dólar, GBP, USD, NZD, USD. Vou estar olhando para compra em todos os outros mercados de renda variável, possivelmente, né? A gente vai ver o S&P, a gente vai ver o Dow Jones, a gente vai ver Nasdaq. Tudo isso é correlação. É muito bacana de ser em ouro também, em prata também, né? Porque é SHA-USD, SHAG-USD. Então vai ser bem interessante. A gente tá chegando prestes aí nesse movimento todo. Vamos falar agora sobre o USA 500, que a gente tem aqui, que tá numa região que, cara, não poderia perder isso aqui. Não poderia perder isso aqui, mas a gente tem ainda essa região toda vendedora. Inclusive, se a gente colocar o RSI aqui, o RSI do diário aqui vai ser o melhor ponto de compra possível, tá só no finalzinho aqui, em 6.460. Mas aí eu ainda quero ver como que vai ser essa região. Essa linha em preto é uma última linha de boss do diário, então pode ser que aconteça uma manipulação aqui, tá? Se a gente for ver aqui pelo próprio cenário do 60 minutos, caso ele perca essa mínima aqui, ó, essa mínima, a gente ainda poderia estar vendo o histograma com essa divergência, desde o início do movimento, subindo, tá bom? Então vamos ficar bem atento aí. Nos 5 horas, será que eu vou ter a divergência? Também, olha que bonito o movimento. Cara, esse movimento tá muito bonito, não tinha me tocado, ó. Divergência aqui, importante, ele tem que perder aqui, tá? Para validar essa divergência para nós. Senão vai ser uma convergência e tá tudo bem também, aí eu só vou ter que comprar no rompimento dos 5 horas.
Mas olha aqui, ele quer retestar esse topo aqui, e esse topo já tem liquidez, que é, se ele vier até aqui, é a melhor venda possível. Eu gosto muito desse movimento aqui, ó. Pá, pá, pá. Vai ficar bem interessante. Uma coisa que conflui com isso que a gente está querendo fazer é que se a gente for colocar aqui o próprio Fear and Greed do mercado americano, a gente tem isso aqui, ó. Extremo medo, o que favorece os cenários compradores, muito mais do que os cenários vendedores, tá? Mas lembrando que isso aqui só funciona quando tá numa região certa. Lembra que no trade e nas operações é tudo questão de trade location, evento e localização. A coisa principal que a gente precisa é localização. Então, sabendo que nesse movimento aqui nós temos a localização, eu só preciso do evento, certo? Então, essa primeira região aqui que a gente tem toda de 6,609 até... Uai, cadê minha do diário? 6568. Deixa eu botar aqui. Que sumiu, né? 6568. Mais ou menos aqui. Então, se esse cenário aqui acontecer, essa região toda é compradora, né? 6,609 até 6,458. Se passar dali, ele vem para essa região. E aí, meu caro, a gente vai ver... Mais uma vez, a gente viu só uma vez, acho, o S&P tocando, tipo, 2 ou 3, alguma coisa assim no passado. Então, a gente vai ver esse cenário aqui, e esse cenário é compra, compra, compra. Vai estar todo mundo com medo, mas a gente compra, compra, compra. Vai ser isso que a gente vai estar pensando. Então, 6,303 até 6,201, 202 mais ou menos. Se não fizer esse movimento aqui, ele acabar rompendo esse 300 minutos aqui, esses 5 horas, a gente vai estar olhando para uma convergência do movimento, que significa que vão ser fundos mais altos e topos mais altos. Então, ele tende a fazer esse mesmo movimento aqui. Ok? Ok? Não significa que num cenário de day trade do Forex eu não possa vender. Então, para cenário de day trade de Forex, a gente tem essa primeira região, 6.700 até 6.735. Depois, a gente tem 6.780 até 6.815. Aqui, liquidez, eu não posso operar nada. E aí, depois, melhor região de venda, tanto de day trade quanto de swing, tá aqui. 6.895 até 6.947. Euro-dólar. Euro-dólar tá dentro de uma região compradora já. Isso aqui é uma região semanal. Semanal. Veja que a gente poderia até ter olhado todo esse movimento aqui. Todo esse movimento aqui do diário foi uma base inteira, manipulação, igualzinho DXY, só da forma inversa, e agora tá querendo perder esse fundo aqui, tá bom? Então é o inverso do DXY. Só que depois desse fundo, a gente tem as regiões já marcadas, que são regiões importantes para nós, que já é onde tá tendo toque. Então, até essa região de 1,13135, dá pra gente estar pensando em algum tipo de compra aí. Melhor cenário é o DXY tocar aquela região vermelha que eu coloquei para vocês e o euro-dólar tá aqui, tá? Ele já tá com o diário bem sobrevendido no RSI. O semanal, deixa eu ver uma coisa. Nossa, semana pra cá, então vai demorar. Antes disso, a gente tem mais as compras. Então, tente fazer isso olhando os dois gráficos, porque você vai ter o melhor nível de assertividade. Isso é conteúdo, gente, de correlação de mercados que a gente tem na nossa mentoria anual, tá? Segunda região que a gente vai buscar por compras está aqui em 1,12457 até 1,11303 e depois a gente vem para cá em 1,10504 até 1,08839. De todas essas três, essa aqui é a mais forte. Não significa... Isso aqui é compra que eu tô falando para muitos dias. Swing, tá? Pro day trade, em contrapartida, a gente tem esses cenários aqui vendedores. Primeira região, 1,14731 até 1,14972, depois 1,15337 até 1,15612 e depois a gente vem para cá 1,6026 até 1,16270. Bitcoin, a gente comentou no vídeo lá de sábado, vai dar uma olhada, inclusive acionou a nossa compra na nossa região aqui. Vamos ver se vai ter força suficiente para romper. Se estopar essa região, eu vou estar bem de olho aqui, tá? Em 68.650 até 67.990. Tô de olho nessas compras, pensando justamente no cenário macro de que tudo isso aqui é uma redistribuição e a gente vai ter o toque aqui da linha de Boss do diário 75.760 mais ou menos, que seria o TED de redistribuição e vir cair. A minha intenção nesse movimento é, se isso for uma verdade acontecer, ele toca aqui, cai, segura aqui no Spring, faz o Spring aqui, e aí sim ele vai ter o combustível suficiente para subir até as máximas históricas. Se ele vier aqui e não der o gatilho para nossa venda de UTED,
Então, isso aqui não vai ter sido uma redistribuição, vai ter sido, na verdade, uma acumulação, só que uma acumulação, na minha opinião pessoal, fraca, porque ele não pegou essa liquidez aqui. Se não pegou, ele não tá com o tanque cheio e ele não vai chegar muito longe. Aí a gente vai estar olhando depois dessas regiões aqui de 79.490 para o primeiro ponto de parada em 82.670 até 84.860 e depois aqui em 88.460 até 90.711. A venda que a gente fez aqui nesse dia aqui, que foi 4 de março, a gente capturou boa parte do movimento até encerrar o trade aqui. O outro eu tinha deixado com stop gain de 3 para 1, porque eu acreditava que se não fosse poderia ter sido uma redistribuição, mas não ter o TED, só ter o T. E aí o único movimento de manipulação. E aí se caísse aqui eu ia ficar muito chateada se eu não tivesse no trade, mas acabou me tirando do trade e agora eu tô torcendo para ele vir aqui, tá bom? Acho que eu falei de tudo. E Gold, que falamos também no cenário de Forex, passou, até segurou nessa primeira região que a gente colocou no vídeo de quinta-feira lá pra vocês, deu um tradezinho bem xoxo, nem peguei o trade, não valeu a pena pra mim o risco. Agora ele tá nessa região aqui que é um pouco delicada, porque é uma região que eu tenho uma linha de boss aqui, mas eu não acho que vai segurar, porque eu tenho esse pavio aqui ainda, tá? E vou ficar bem surpresa se ele ir embora daqui e deixar aqui, mas o mercado é soberano, né? Nem sempre faz o que a gente quer. Então, como a região é válida, deixei aqui para vocês até 4991,50. Passado aqui, a gente só vai olhar para essa região em 4956 até 4894 e depois a gente tem aqui a próxima região de diário, lá embaixo, 4398. Eu não coloquei vendas aqui, né? Peraí. Pronto. Regiões de venda aqui, provavelmente vai ser day trades, né? Regiões de day trades. 5078,90 até 5063,50. Depois a gente tem essa região aqui em 5122 até 5142 e depois 5178,50 até 5238. Essas são as regiões vendedoras aí que tem do ouro. Acho que falamos de tudo, acho que abordamos de tudo. Se você quer entender um pouco mais do conteúdo do que são as linhas de boss que eu falo tanto por aí, e que elas são quando eu consigo o melhor nível de assertividade dentro dos meus POIs, né, dos meus order blocks, forever gaps, a gente conseguiu unir isso aí, essa ferramenta que a gente construiu para tentar aumentar o nosso nível de assertividade. Então, tem um vídeo aí no canal, aproveita, e é isso. Um grande beijo para todos vocês, excelente final de semana.